Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Esse aqui é um projeto no qual a gente analisa o mercado, olhando sempre gráficos diários e semanais. Então é um trading chamado End of Day, que a gente fala, né? Final do dia. Mais tranquilo, não é aquele negócio do day trading, aquela loucura dos gráficos de 1 hora, de 15 minutos, tá? Até porque a gente não acredita muito nisso. Esses gráficos mais curtos têm bastante ruído. E a ideia desse projeto é ser bem educacional mesmo, mostrar como que é possível você fazer trading com uma certa gestão de risco. A gente começou lá com o trader tranquilão, né, que tinha um risco bem baixo, evoluímos aqui para o Sniper Kamikaze, que já tem um risco um pouco maior, mas ainda assim com uma gestão de risco bem estrita, longe de chegar perto de quebrar a conta, igual acontece com muitas pessoas aí que operam com alavancagem no Forex, em outros mercados com alavancagem, até no Brasil tem índice futuro, dólar futuro, que também tem uma alavancagem, né? Ninguém fala isso, o povo fica falando que Forex é arriscado, mas operar mini índice, mini dólar no Brasil é tão arriscado quanto, né? Não é tão, porque tem algumas corretoras de Forex que dão uma alavancagem muito grande, né? Mas enfim. Então a ideia é mostrar isso, um trading bem pé no chão, sem aquele negócio de prometer lucros exorbitantes, e a gente mostra todas as operações da conta, tá? É transparência total. Isso é uma coisa que a gente não abre mão no Sniper Kamikaze e no Forex Social. É uma coisa que a gente muito diferente dos outros canais de trading e de Forex, tem de um modo geral, que as pessoas não mostram, né? E essa aqui foi uma estratégia que a gente mostrou o desenvolvimento dela, não quer dizer que é a melhor estratégia do mundo, não. A gente mostrou como que ela foi evoluindo, os pontos positivos, os pontos negativos dela. Enfim, é isso aí, é só uma visão geral aí, às vezes eu gosto de falar isso um pouquinho. Se não é seu primeiro vídeo aqui no canal, vou te pedir, o que você está esperando para assinar? Você já sabe que assinar o canal ajuda a gente a divulgar nosso trabalho, você já curte essa pegada nossa mais pé no chão, essas análises mais diárias e semanais. Dá o like no vídeo, né? Assim, faz muita diferença. Deixa o seu like aí já agora, dá um pause, você já sabe que você vai gostar, que você já conhece. Tem muita coisa legal hoje, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar como sempre analisando o índice dólar, que é a moeda reserva do mundo, né? E a contraparte da maioria dos principais ativos, sejam ele outras moedas, sejam commodities, seja bolsa, né? Enfim. A gente vem chamando a atenção para esse movimento aqui do dólar, né? Que ele estava tentando quebrar aquela queda de baixa que ele vinha lá de março de 2020. Ele teve uma loucura muito grande, chegou a subir muito aqui lá no ápice da pandemia, todo mundo só queria saber de dólar, né? No ápice do pânico lá, na semana de 16 de março. Depois ele veio num certo processo de queda, né? Especialmente de maio de 2020 para cá. No semanal que a gente vê que ele está ensaiando um fim dessa tendência de queda aí, especialmente porque a economia americana se mostrando a mais forte de todas aí no sentido de saída da pandemia, vacinação, um crescimento de PIB chinês que vai ter nos Estados Unidos provavelmente esse ano, 8, 9% de alta, tá, no PIB, e isso tende muito a fortalecer o dólar, né? Quer queira, quer não, a economia influencia bastante no peso da moeda. O que a gente vê? No semanal a gente teve essa pernada de alta, voltou exatamente aqui para a nossa média de 20, que é o centro do nosso canal, que é um sinal importante para a gente, tá? Não é que significa, cruzou a média a gente faz isso, cruzou a média a gente faz aquilo, não é um trade, não é um robô, né? A gente faz toda uma análise subjetiva também e qualitativa, tá? Mas mostra que, e é um ponto meio de tomar de decisão. A gente já falou de várias vezes que o preço não anda em linha reta, né? Ele sobe, retrai, sobe de novo, né? Isso é básico de teoria de Down, você já deve ter ouvido falar. E é isso que a gente está vendo, o dólar subiu, né? Estamos vendo essa retração e ainda não sabemos. Para isso aqui deixar de ser uma tendência, né, que ele está meio que reformando uma tendência de alta. Eu preciso de ver, no mínimo, ele rompendo essa média de 20 para baixo de novo, tá? E falando no diário aqui, ó, ele perder essa mínima. Aí a gente fala, ele agora voltou para a tendência de baixa.
Até então ele está no cenário de tomada de decisão aqui, né? No diário nós estamos, se isso aqui fosse um ativo que a gente operasse, até dá para operar índice dólar, tem várias corretoras que tem, tá? Corretora que a gente opera, que é a XTB, tem também, mas a gente prefere operar diretamente as moedas, que a gente tem um spread mais interessante, um custo mais legal, tá? Mas tem gente que gosta e não tem nenhum problema. Mas enfim, se fosse um ativo aqui, a gente estaria em compasso de espera, né? Porque ele tocou aqui, então na estratégia do Sniper a gente só entraria comprado, mas seria um ponto de compra aqui perto da média de 20, mas essa quedinha de hoje aí, ó, deu, opa, não dá para comprar, teria que esperar um sinal de força aí. O que a gente teve hoje no mercado? Tô até com o calendário aberto econômico aqui, ó. Esse aqui é o nosso site, tem várias ferramentas para traders, tá? Te convido a ir lá dar uma olhada também. Uma delas é o calendário econômico aqui. Aqui, ó, tava muita gente acompanhando e esperando isso aqui hoje, tá? E isso aqui foi determinante. O dólar vinha até subindo um pouquinho ontem, ontem não, né? Mas hoje, no começo do dia, se a gente ver aqui, ó, ele deu uma subidinha, enfim. E outros ativos caindo, mas aí quando saiu aqui a inflação, que é esse CPI, né, dos Estados Unidos, o dólar veio caindo, tá? O importante para nós aqui é o consenso e o actual, o que realmente veio. O consenso no Consumer Price Index, que é o preço ao consumidor, né, que seria o nosso famoso IPCA aqui no Brasil, ó, o esperado era 0,5 mês a mês, veio 0,6. E o anualizado 2,5 e veio 2,6. Então, de certa forma, o que aconteceu? Ele veio em linha, né? Veio em linha com o esperado, um pouquinho acima. E aí as pessoas podiam falar, pô, mas com isso aí, então o medo da inflação nos Estados Unidos, vinha a taxa de juro longo, subiu. Não, olha que legal, eu tenho já acompanhado e falado aqui dessa taxa de juros nos Estados Unidos, ela caiu até bem, caiu 3,17% hoje, tá? Então a gente teve o famoso sell on the fact, né? Foi assim, uma realização. Se tivesse vindo uma inflação surpresa muito grande para cima, talvez essa taxa tinha subido. Mas como veio mais ou menos dentro do que o mercado esperava, a gente viu esse movimento aí de realização, tá? Ou seja, mais gente comprando o título público americano e com isso forçando a taxa de juros para baixo, tá? E aqui tem o core, né, que é o núcleo da inflação. Eles olham, o Banco Central dos Estados Unidos olha muito isso e ainda veio bem baixa, né? Se a gente for ver o núcleo aqui, aí na casa dos 1,3, 1,6 anualizado, ano contra ano, né? Ainda uma inflação bem tranquila, tá? A gente vê o gráfico aqui, está acelerando essa inflação, né? No ano contra ano, mas ainda nada que preocupe, o Banco Central americano já falou que não vai preocupar, enfim. Vamos lá para os ativos, né? Euro, então a gente viu que o índice dólar caiu, esse índice eu já falei N vezes também que é um índice que tem muito o euro na sua composição, 50% dele é o euro, né? Isso aqui é uma cesta do dólar contra as moedas. E tem esse outro índice aqui que tem mais moedas emergentes, tem essa aqui já entra dólar australiano, por exemplo, ele é um pouco diferente, tem vídeo nosso falando da diferença desses dois índices. Vou colocar aqui um card, tem muito tempo que eu não coloco card, com esse indicador, tá? Olha só, a gente vê esse índice aqui menos a luz vermelha que acendeu nesse aqui, né? Olha lá, nesse aqui já foi muito mostrando mais força do euro do que de outras moedas, mostrando que moedas de commodity como o dólar australiano não estão com essa bola toda, não. E aqui, olha que interessante, bem nessa resistência passada aqui, né? Nesse suporte passado, nessa resistência passada que virou suporte. Então ainda eu estarei mais comprado no dólar ainda aqui, tá? Mas o euro conta um pouco outra história. O euro fez essa velhinha forte aí que rompeu esse range aqui que a gente fala, né? Esse intervalo aqui que ele já vinha aqui dentro desde as 4 últimas sessões, 1, 2, 3, 4, foi embora e rompeu essa linhazinha que a gente tinha desenhado aí. Então, força para o euro, né? Nós não temos posição aberta no euro, então para o Sniper também não tem o que fazer. O Sniper seria vendido no euro se ele mostrar fraqueza aqui. Então nesse momento demoraria, precisava de ter uma vela forte vendida aqui
para poder entrar vendido no euro, tá? Por que o viés é de venda? Porque tocou aqui na borda de baixo, mas a gente precisa que o semanal ele também esteja abaixo da média de 20, olha só. O semanal já está bem interessante, ele rompeu, ele pode estar só fazendo aquele zigue-zague que eu falei, ó, expansão, retração, para voltar a expandir descendo aqui o euro, tá? Então, no semanal, vamos ficar ligado aí que pode aparecer outra vendida no euro. A gente pegou uma venda do euro mais ou menos daqui até aqui, pegamos um movimento bem bacana. Hoje eu não vou mostrar o histórico, eu costumo mostrar, mas se você olhar 2, 3 vídeos para trás aí que eu mostrei os históricos dessa operação, que não é lorota, tá? Enfim, seguindo aqui, dólar é um pouco parecido, né? Eu falei, ó, o dólar esticou demais, não quero entrar. Mesmo quando ele tocou aqui, eu falei, ó, não estou confortável, até porque no semanal ele estava muito esticado, olha só. Isso aqui é sinal de reversão de tendência no dólar ien, né? Então a gente pode ver isso aqui caindo mais no semanal, ainda muito esticado, tá? E vamos aguardar. Aqui no diário, o que ele está pedindo? Ele tá, se tiver uma velinha positiva aqui, pode ser uma compra. Vamos ver como é que vai ser os próximos dias aí. Esqueci de falar, né? Eu sempre costumo falando, hoje terça-feira, dia 13 de abril, não consegui gravar na segunda, eu estava gravando segunda e quarta e sexta, essa semana eu estou gravando agora na terça, talvez eu faça terça e quinta, ou eu faça terça e sexta, e depois eu volte para segunda, quarta e sexta, tá? Bom, próximo ativo, esse aqui nós estamos operando, a nossa maior posição aberta no momento, o Euro-Yen, tá aqui nós temos 6 microlotes no Euro-Yen, que é essa posição aberta aqui. O que a gente consegue ver? No diário, tá indo, ele deu uma lateralizada aqui, tá com dificuldade para romper essa resistência aqui, de certa forma. Desculpa. Tá com dificuldade para romper essa resistência. E deu uma esticadinha no semanal. Ele tocou nessa trendline, eu já mostrei algumas vezes. Olha só, no mensal ela é forte, tá? Essas duas trendlines, esse triângulozinho aqui, o preço rompeu para baixo, voltou para retestar. Tá um ponto muito importante de tomada de decisão do Euro-Yen aqui, tá? No mensal e no semanal. No diário, tamo bem, vamos deixar. Enquanto ele estiver acima da média de 20 aí no diário, pra gente é tendência de alta clara. Como eu mostrei, o euro ali está bem positivo em relação ao dólar, quer queira, quer não, essa última vela aqui mostra força dos compradores, né? Pode inverter, pode ser só uma retração para continuar caindo, pode. Mas o que essa vela nos diz? Que é a última vela que teoricamente é mais importante, no final das contas. Mostra força compradora. E isso é positivo para a gente. Mostra, eu falei assim, ó, não vou entrar no dólar ien, até falei, porque a gente já está vendido no ien aqui no Euro-Yen, comprado no euro, né? No Euro-Yen. Então, mantivemos dessa forma, por enquanto, uma decisão acertada, tá? Vamos seguir, vamos deixar andar aí e ver até onde que vai essa nossa operação. A gente vê que no semanal não está tão esticado igual esticou aqui né, de lá para fora da borda, lá no dólar ien, tá? Dólar australiano hoje teve uma velinha de alta aí, mas tímida, né? Assim, 0,2, isso ficou refletido na diferença desses dois índices dólares que eu mostrei, e ele respeitando bem a média de 20, né? Assim, eu já falei como que no médio, diversas vezes, como que no médio e longo prazo eu sou favorável ao dólar australiano. O semanal ele segurando bem acima da média de 20 aqui, eu acho que a qualquer momento ele pode dar uma porrada, ele é mais volátil do que o Euro-Yen, né? Assim, então subir 2% aí um dia não custa nada, tá? Mas estamos fora. As últimas vezes que ele tocou foi aqui embaixo, dificuldade, e o sniper kamikaze vai ter que esperar ele tocar aqui em cima, voltar na média para poder entrar comprado, tá? Próximo ativo aí é o petróleo, tá mais ou menos a mesma coisa, bem parecido aí com o dólar australiano, se a gente for ver, olha só. E é isso, tocou aqui embaixo, estamos fora, ficou o mês de março muito volátil, né? O março ele ficou indo para um lado, para o outro e não saiu do lugar. A gente viu que ele subiu muito no mensal, desde o ápice da crise lá em abril, que a gente chegou a ter barril de petróleo negativo, né? Uma coisa doida, bateu lá no zero os contratos futuros de petróleo. E agora está aqui nesse nível, que é um nível importante, lá perto dos 60 dólares. Eu acho que ele pode ficar bastante tempo nessa lenga-lenga. Como eu já falei, no semanal ele está acima da média de 20, então a gente não pode pensar em vender. E no diário ele está abaixo da média de 20, então a gente não pode pensar em comprar. Então está aí nessa falta de confluência nos dois time frames, não tem uma tendência clara, né? O sniper kamikaze é um trend follower, então nós estamos fora.
O ouro eu tô de olho nele, eu até fiz o desenho quando ele fez esse movimento aqui, falei, ó, já falei várias vezes aqui no mensal como que ele, tecnicamente aqui, foi importante esse nível aqui que ele veio parar, no semanal também respeitando bastante esse nível aqui, até desenhei essa caixinha aqui que era uma caixinha importante, ela saiu dela, fez um falso rompimento e voltou e tá querendo subir de novo. Eu até brinquei, ó, brinquei não, eu falei pro Sniper entrar comprado no ouro, o que ele vai ter que ver? Ele vai ter que ver ele tocando aqui em cima, voltando aqui para comprar. E pode ser que aconteça, tá? Vamos ficar de olho aí, mas esperar, sem pressa. Sniper, mirando, esperando. Próximo ativo aqui, hoje o nosso querido Bitcoin, que dá até dor no coração de não entrar, né? Porque já falei algumas vezes, para a gente entrar no Bitcoin, a gente precisa de uma margem muito alta. Olha só, aqui, ó, nova ordem, só para você ver aqui, ó. Para abrir no menor, o mínimo que a corretora permite, que é 0,10, tá? Ela não permite 0,01. Olha aqui, o que a gente precisa de margem? De 2.500 de margem. A gente tem de margem livre 2.900. Significa que qualquer pouquinho que ele for contra a gente, outras operações forem contra a gente já toma margem call e já começa a fechar a operação nossa, nem que seja parcial. Então a gente não tem margem, tá, para operar Bitcoin. Porque a alavancagem dele é menor, por ser um ativo muito volátil, a corretora dá 2,5 de alavancagem só no Bitcoin, tá? Então é isso. Não tem como muito brincar, mas hoje ele subiu 5,3%, bateu máxima histórica aí. Eu confesso que no meu portfólio pessoal eu tenho algumas criptomoedas, aproveitei até para realizar um pouquinho, vender um pouquinho. Isso veio aí na esteira, hoje a gente teve o IPO da Coinbase, né, que é a maior, até que é o meu feed de preço desse Bitcoin aqui, é na Coinbase, que é a maior corretora a maior exchange, né, corretora até errado, seria a maior bolsa de criptomoedas do mercado americano, tá? Tivemos um IPO hoje aí, tá certo? E isso puxou e vieram que teve outras criptomoedas que subiram acima do Bitcoin ainda, tá? Tem algumas que eu sigo aqui, mas enfim, não vamos entrar nessa questão. Bolsa Americana, hoje também deu mais uma subidinha leve aí, 0,28, essa é outra posição que nós estamos comprados já um bom tempo. Essa bolsa está pedindo uma correção, se a gente vier aqui no de 4 horas está esticado, no semanal meio esticadinho, tá bem difícil de ficar mantendo essa posição aberta. A gente tinha 2 microlotes, fechamos um microlote aqui, deixamos o outro aberto para poder pegar essa alta, né? Vamos manter, mas ainda dependendo se ele cair e vier abaixo dessa alta, dessa mínima de hoje, eu já vou fechar, tá? Então não vou colocar stop tão perto, mas já vou ficar de olho, porque ele pode vir pegar o stop e ir embora, né? Mas já, tipo assim, já aviso que nós estamos querendo fechar essa operação. Amanhã eu não vou gravar, dependendo de como tiver no final do dia aqui. Se ele tiver caído abaixo desse mínimo aqui, tá avisado que eu vou fechar, beleza? Bolsa alemã tá na mesma história, né? Então, sem chance de a gente pensar em comprar, já falei, tão positivo, especialmente uma coisa muito interessante. As moedas estão sendo muito colocadas em xeque, seja euro, dólar, né, perdendo muito valor por causa de possível inflação, os bancos centrais inflacionando as bases monetárias, e ativos reais, como boas empresas, têm ganhado muito inflado, né? A gente está vendo uma inflação de ativos, que a gente fala. Pouca inflação ao consumidor, relativamente pouca, né? Mas muita inflação dos ativos por causa do tal do quantitative easing, que eu já expliquei um pouquinho aqui, tá? Então, bolsa alemã, tá? Tendência de alta clara, a gente vê tocando lá em cima no semanal, no mensal, uma exuberância danada. Para a gente poder pensar em entrar, tem que esperar ele voltar aqui no diário perto da média de 20, tá? Bolsa brasileira, surpreendentemente aí, caminhando bem, apesar dos ruídos de Brasília, dificuldade de resolver o imbróglio do orçamento lá, que está com um orçamento com um dinheiro que... Desculpa, eu tô com um alarme aqui. Um orçamento maior do que dá para executar, né? Tipo, eles colocaram artificialmente baixo os custos obrigatórios para poder ter verba para discricionária aí de deputados, emendas, essas coisas. Então isso vai ter que ser acertado, isso é meio ruim, mas andou relativamente bem bolsa, tá? A gente vê que moeda, dólar até caiu um pouquinho hoje, já chegou a cair mais, mas no final do dia o pessoal comprando, naquele sentido,
é tendência de alta, né? O dólar é tendência de alta, qualquer coisinha, queda, os principais atores estão vendo como oportunidade de compra aí, ele foi para cima daquele triângulozinho nosso lá, tá? Nos juros Brasil as curvas abriram mais hoje, os juros longos subindo, já falei um pouquinho disso, hoje não vou aprofundar, e para o sniper a gente não vai operar dólar não está fazendo sentido essa volatilidade, nós vamos manter essas posições nossas do jeito que estão. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, você esteja acompanhando, volto a te pedir o seu like e a sua assinatura aí, se você já é pelo menos o seu segundo vídeo aí, significa que você está gostando, não deixa de assinar não, nos ajuda muito, tá certo? Resultado bacana aí do Sniper, um lucro flutuante aí de 162 e um saldo de 2.844 aí, com um lucro aí que a gente fez de $840 aí nessa temporada, tá certo? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.